Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no livro Atos dos Apóstolos, página 187 em diante. Nós lemos assim: as instruções que Paulo enviou aos Tessalonicenses na sua primeira epístola com respeito à segunda vinda de Cristo estavam em perfeita harmonia com o seu ensino anterior. No entanto, as suas palavras foram mal compreendidas por alguns dos irmãos tessalonicenses. Compreenderam que Paulo havia expressado a esperança de que ele próprio estaria vivo para testemunhar a vinda do Salvador. Essa crença serviu para aumentar-lhes o interesse e o entusiasmo. Os que antes haviam negligenciado as suas responsabilidades e deveres, agora se tornaram mais persistentes em insistir em seus errôneos pontos de vista. Em sua segunda carta, Paulo procurou corrigir a má interpretação de seu ensino. De novo, expressou sua confiança na integridade deles e dirigiu-lhes o pensamento para o tempo da segunda vinda de Cristo, quando o povo de Deus descansaria de seus cuidados e perplexidades. Mas antes da vinda de Cristo, deviam ocorrer importantes acontecimentos no mundo religioso. O apóstolo declarou: ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. As palavras de Paulo não deviam ser mal interpretadas. Não pretendiam ensinar que ele, por especial revelação, tivesse advertido os tessalonicenses da imediata vinda de Cristo. Tal posição causaria confusão da fé, pois o desapontamento geralmente leva à incredulidade. O poder papal, tão claramente descrito pelo profeta Daniel, devia ainda levantar-se e fazer guerra contra o povo de Deus, até que esse poder tivesse realizado a sua obra mortal e blasfema. Seria inútil a igreja esperar pela vinda do Senhor. Terríveis eram as provas que deviam alcançar a igreja verdadeira. Na época em que o apóstolo estava escrevendo, já o mistério da injustiça começara a operar. Assim, esboçou Paulo a desastrosa obra desse poder do mal, que devia continuar através dos longos séculos de trevas e perseguição antes da segunda vinda de Cristo. Os crentes de Tessalônica tinham esperado por libertação imediata. Agora eram admoestados a assumir corajosamente, no temor de Deus, a obra que estava diante deles. O apóstolo mandou que não negligenciassem os seus deveres, nem se resignassem à expectativa inútil. Ele os exorta a permanecer firmes na fé. A obra do inimigo é incansável. Ele não desiste nunca. Ele tenta por todos os meios. Primeiro, impedir que as pessoas tenham acesso à verdade de Deus, que recebam a luz da salvação. Quando Deus procura trazer as advertências de salvação, Satanás está entre as reuniões evangelísticas, procurando causar ruído e levar as pessoas a fecharem o seu coração para Jesus Cristo. Uma vez que ele não consiga isso, ele então vai trabalhar de todos os modos dentro da igreja, procurando enfraquecer a fé dos filhos de Deus. Não podendo tirar alguém de dentro da igreja, ainda assim o inimigo não descansa. Se não pode impedir que alguém seja membro da igreja, ele vai procurar adulterar a sua fé, distorcer as suas convicções, mudar as suas perspectivas,
nublar a sua visão das doutrinas bíblicas, roubar das pessoas a graça de Jesus e a experiência da salvação que Cristo oferece. Lá em Tessalônica, Satanás trabalhou em todas essas frentes, não podendo impedir os pagãos de aceitar as verdades pregadas por Paulo. Através das perseguições, das crises da vida, o diabo tentou arrebatar alguns da fé. O tempo foi passando e o inimigo trouxe o desânimo e alguns se sentiram tentados a abandonar a igreja, a deixar o convívio com os irmãos da fé. Os pioneiros foram morrendo sem que a promessa da vinda de Jesus acontecesse. Muitos começaram a ser tomados pelo desânimo. E então Paulo escreveu a sua primeira epístola, dizendo a eles que não se entristecessem como aqueles que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, podemos ter a convicção também de que este mesmo Jesus virá outra vez e nos reunirá, ressuscitando os mortos e transformando os vivos, e nos levando juntos para o encontro do Senhor nos ares. Portanto, mesmo que a morte tenha levado alguns dos nossos queridos, não precisamos perder o motivo, a base da nossa esperança. Esta carta trouxe alento ao coração da igreja. Mas como não desiste nunca, o diabo procurou trabalhar agora distorcendo a compreensão da carta de Paulo. Não se enganem. O diabo está sempre acompanhando os membros da igreja, procurando de alguma maneira perverter a sua fé. Nessa ocasião, o inimigo procurou colocar no coração de alguns que Paulo estava afirmando que a vinda de Cristo aconteceria dentro de poucos dias. Jesus voltaria enquanto Paulo ainda estivesse vivo. Foi exatamente o contrário que Paulo tentou dizer. Mas Satanás perverteu suas palavras e provocou dentro da igreja uma espécie de fanatismo. Cuidado, irmãos. Existem dois perigos que afrontam a igreja. O primeiro deles é descremos da volta de Jesus. É vivemos como se Jesus não fosse voltar nunca. Jesus voltará, mas a Bíblia não diz nem o dia nem a hora. E Jesus pode voltar para você num momento diferente do que para mim, porque a volta de Jesus, embora aconteça de maneira literal, de maneira escatológica, quando literalmente Jesus aparecer nas nuvens dos céus, ele volta para mim no dia que eu morro, no dia que a minha vida cessa para mim as oportunidades. Então, essa questão da proximidade da volta de Cristo é sempre um assunto urgente para nós. Mas existe um outro perigo. Se eu corro o risco ao assumir que Jesus nunca virá, eu corro o risco maior ainda ao cair nas garras do fanatismo e dizer que Jesus voltará ainda hoje, a marcar data para a volta de Jesus, a tentar determinar o momento para a vinda de Cristo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não aponta o momento exato em que Cristo voltará. E nós não temos que ficar tomados pelas garras do medo, interpretando de maneira fanática qualquer acontecimento, distorcendo todas as coisas e colocando terror no coração das pessoas, tentando dizer que isso vai acontecer amanhã. Pode ser que aconteça amanhã, mas a Bíblia não diz, e eu não posso crer naquilo que a Bíblia não afirma. O problema de eu me apegar a interpretações distorcidas da Bíblia é que isso gera desânimo. Quando nós interpretamos errado as Escrituras, a princípio, essa interpretação errônea pode até trazer uma certa alegria, um certo entusiasmo, como aconteceu por volta de 1844. Mas quando a profecia não se cumpre no tempo esperado, tudo se transforma em dúvida, em descrença, em oposição, em desânimo, em pessoas deixando de lado a segurança do Evangelho. Era isso que o diabo estava tentando fazer com os crentes de Tessalônica. E Paulo agora escreve
uma segunda carta, para corrigir a distorção ocasionada na mente de alguns quanto da primeira carta. Não que a carta estivesse errada. Paulo não disse nada de errado, mas as pessoas distorceram o que ele falou. E Paulo agora tem de dizer com todas as letras: queridos, não caiam nas garras do fanatismo. Não saiam pregando o que a Bíblia não diz. Não saiam por aí dizendo que vai ser exatamente amanhã que Jesus voltará. Jesus virá sim, a promessa é real. A palavra de Deus se cumprirá. Mas antes que Jesus volte, tem muita coisa para acontecer ainda. O homem do pecado vai se levantar no seio da igreja e vai se opor contra Deus, contra a revelação de Deus, contra o povo de Deus. Vai ocasionar e determinar perseguição dentro do seio do próprio cristianismo. Só depois disso é que a promessa se cumprirá. Então, não distorçam o que Deus revelou. Não tomem qualquer acontecimento anunciado pelos jornais e saiam por aí aplicando isso como se fosse palavra final dita pelos lábios de Deus. A palavra de Deus é fiel, mas ela não se cumpre segundo a vontade dos homens, mas o tempo de Deus. É importante, especialmente para nós, pensarmos nisso. É verdade, irmãos, que nós estamos às portas da volta de Jesus. As profecias estão todas se cumprindo. Mas eu não posso sair dizendo para todo mundo aí que agora, porque o novo presidente assumiu a direção dos Estados Unidos, Jesus vai voltar amanhã. Ou porque certo acontecimento ocorreu, isso significa que a porta da graça está fechando agora. Isso compete a Deus, não a nós. A nós compete estarmos preparados em todo o tempo, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Estamos preparados para viver ou morrer por Jesus. Estamos preparados para ser encontrados dignos de ser arrebatados com Cristo, quer estejamos vivos, quer estejamos descansando quando Jesus voltar. Para mim, não importa se Jesus vai voltar amanhã ou se vai demorar 100 anos. Não importa. Eu sei que não estarei vivo daqui a 100 anos. Então, se ele vai demorar para voltar ou não, para mim é indiferente. Eu tenho que estar pronto para no dia em que a porta da graça se fechar para mim, eu esteja junto de Jesus, preparado para ir para o céu. Essa é a essência da verdade que Paulo tenta ensinar para os Tessalonicenses na sua segunda epístola. E Paulo acrescenta a esta advertência algumas palavras mais, também bastante significativas. Paulo diz que o sofrimento, que a perseguição, que as crises que muitas vezes abalam a nossa jornada cristã não vêm de fora da igreja, mas vêm do meio do próprio povo de Deus. É triste, irmão. Mas muitas vezes os piores inimigos do povo de Deus têm se levantado dentro do seio da própria igreja. Alguns se decepcionam com a igreja quando são traídos por pessoas em quem confiavam. Mas nós não temos razão para agir assim, porque a própria Bíblia nos diz que mesmo dentro da igreja nós podemos estar preparados para esperar perseguição e oposição. O homem do pecado que se levanta contra Deus e o povo de Deus surgiria dentro da igreja, entre os filhos de Deus, perseguindo os próprios irmãos na fé. Portanto, não perca a sua esperança, não perca a sua visão do céu se você for traído, abandonado, criticado, maltratado por aqueles que deveriam te abraçar dentro do povo de Deus. A igreja é perfeita não pelas pessoas, a igreja é perfeita por Jesus. Não espere perfeição e amor dos outros, porque você também não é perfeito nas suas ações, nem no seu amor, nem na sua avaliação e compreensão dos demais. Paulo encerra a sua epístola apelando
aos Tessalonicenses para que não desanimem na fé. A carreira cristã, irmãos, não é uma corrida de 100 metros que você faz rapidinho. A carreira cristã é uma maratona. Exige determinação, energia, firmeza, vigor, persistência. Exige que não desanimemos nunca, apesar do cansaço, apesar da sede, apesar da exaustão, apesar das crises, apesar do calor, apesar das dificuldades. Esse mundo não é uma viagem de férias. A vida aqui é complicada e, infelizmente, nós não temos nenhuma base para prometer aos irmãos que o futuro vai ser melhor. Não, não vai. As crises se acentuarão cada vez mais nesta vida. A despeito de tudo, não percam a esperança. Não percam a fé. Não percam a confiança. A palavra de Cristo é real. As suas promessas se cumprirão. Jesus voltará. Aqueles que estiverem com Cristo contemplarão a sua face e serão vitoriosos junto com Ele. Não se esqueçam das advertências que são colocadas diante de nós hoje. Não caiam nas garras do fanatismo. Não duvidem da volta de Jesus. Mas não saiam por aí afirmando aquilo que a Bíblia não diz. Não tente marcar tempo para a volta de Cristo. Não saia afirmando frases sensacionalistas. Sejamos preparados para a volta de Jesus em qualquer momento. Quer ele demore, quer ele volte de maneira rápida. Não desanimem, nunca. Crises vão surgir, dentro e fora da igreja, mas que perseveremos sempre na palavra do Senhor, porque fiel é aquele que nos chamou. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.